Olá, tudo bem com vocês? Esse é meu primeiro vídeo especificamente sobre a Cosmere. Como vocês devem ter percebido pelos outros vídeos, ou se você me conhece, você tá cansado de saber disso, o meu autor preferido é o Brandon Sanderson. Até então, eu não tinha feito nenhum vídeo específico sobre ele, porque eu acho que tudo, ou pelo menos quase tudo que tem a se dizer sobre a Cosmere no Booktube, já foi dito. E eu não queria ficar me repetindo, sabe? Eu não vou fazer vídeo de ordem de leitura da Cosmere, a gente tem 32 mil vídeos sobre isso em todos os idiomas que vocês quiserem por aí. Mas me surgiu uma ideia de vídeo que é bem simples, na verdade, não tem nada demais no que eu vou falar aqui, mas que eu acho que pode suscitar uma certa vontade de algumas pessoas que nunca leram Sanderson a começar. Esse vídeo é para falar sobre os standalones, ou os livros únicos, da Cosmere. Porque sim, eu sei que quando as pessoas ouvem falar da Cosmere, bate um medo. Porque, meu Deus, são 30 mil livros, e os livros são muito longos, e eu não quero me comprometer com uma série de séries que vai linkar esse livro aqui com aquele livro lá, e aí eu tenho que ler 5 livros dessa série para ler outros 4 livros dessa e voltar. Eu sei, dá medo. O ponto é, a Cosmere tem uma grande vantagem, que é uma boa parte de suas obras pode ser lida independentemente. Você pode pegar algumas das obras da Cosmere e ler como se fosse um livro simples, desconectado de todo o resto, e ficar só com aquela história e tá tudo bem. Ao mesmo tempo, a grande recomendação das pessoas para começar a obra do Sanderson, para iniciar a Cosmere no geral, é começar por Mistborn. Eu acho que eu não preciso falar para vocês o quanto eu amo, o quanto eu acho essa trilogia incrível, mas ela tem a desvantagem, muito entre aspas, de ser uma trilogia. Então eu entendo que por serem 3 livros relativamente longos, aí com suas 700, 800 páginas cada, dá uma assustada, porque é uma história de mais de 2.000 páginas. E eu entendo que dar esse voto de confiança num autor que você não conhece, pegar direto uma história de 2.000 páginas para ler, dá um pouco de medo. Então o que eu resolvi fazer aqui foi, eu tirei da minha estante todos os livros do Sanderson que eu tenho e que eu já li, que são volumes únicos, que você pode ler esse livro, meio que desconectado, e eu vou falar para vocês sobre esses livros e quais vocês podem de fato ler como livros únicos e quais standalones, quais livros únicos da Cosmere você não pode pegar se você não leu o resto. E assim, encarem esse não pode como uma dica, tá? Não uma proibição. É claro que se vocês quiserem pegar e ler qualquer coisa daqui, vocês podem. Eu só não acho que vai ser muito proveitoso em alguns casos muito específicos. Mas vamos começar do começo, tá? O primeiro livro que o Sanderson publicou na carreira dele é um livro único. E o nome desse livro é Elantris, tá? Essa é a edição internacional de comemoração de 10 anos. Esse livro foi publicado no Brasil pela Leia há bastante tempo atrás. Hoje a gente não tem publicação dele ativa no Brasil, mas vocês conseguem achar ele em sebo ou em e-book em português. Se você lê inglês, aí fácil, é só pegar essa edição. Essa edição é a melhor que a gente tem, ela é a mais completa, tem uns conteúdos extras bem legais aqui. Tem ele nessa edição brochura, tem ele em capa dura. E eu acho essa história muito legal, tá? Essa história é o Brandon Sanderson meio que desvirtuando e tentando fazer uma versão dele do que seria uma história de zumbi. Então, qual que é a história de Elantris? Existe essa cidade, chamada Elantris, que no passado foi muito... era uma cidade mágica. Então, os elantrinos, que eram essas pessoas que viviam lá, eles tinham poderes, eles curavam as pessoas, e tinha todo um rolê de as pessoas saírem de onde elas estavam e virem até Elantris para pedir bênçãos para essas pessoas. Mas um dia uma maldição caiu sobre essa cidade. E o que aconteceu foi que essas pessoas que eram praticamente deuses na Terra, meio que morreram, mas não. Essas pessoas, primeiro, perderam esses poderes, e segundo, o corpo delas começou a dar sinais de que não estava mais vivo. Então, a pele dessas pessoas começou a escurecer, como se estivessem apodrecendo. Só que a principal questão que começou a acontecer com essas pessoas é que, pelo fato de o corpo delas não estar mais vivo, o corpo delas não se regenera mais. Então, sabe quando você dá com o dedinho na quina do móvel e você tem aquele pico de dor? Por que a dor passa? Porque o nosso corpo se regenera daquela situação que aconteceu. Isso não acontece mais com esses elantrinos. Então, qualquer microcorte, esbarrão, empurrão, aquela dor nunca vai embora. Aquele pico de dor passa a ser eterno para essas pessoas. Então Elantris vira uma cidade fantasma, onde você tem essa população gigante, meio zumbificada, enlouquecendo de dor.
Elantris fica ali às margens de um reino, que é um reino que está lutando contra o avanço de uma religião. Então você tem essa religião aqui, que é uma religião monoteísta, que prega que existe só um deus lá, tem o nome do deus aqui. Mas, enfim, vocês já entenderam qual que é a metáfora disso, né? E essa religião tá tomando conta de tudo. E esse reino, que é o reino que tem a cidade de Elantris acoplada ali, é o último reino que está resistindo a isso. Além disso, a gente tem um príncipe desse reino que foi prometido em casamento para uma princesa de um reino vizinho. Esse casamento vai ser muito importante, porque vai ser uma grande aliança ali que vai fortalecer esses dois reinos contra o avanço dessa religião. O que acontece é que no começo do livro, o nosso príncipe acorda daquele jeito, ele acorda com a pele escura, basicamente o corpo dele morreu. E o rei vai dá-lo como morto e jogá-lo dentro de Elantris. No mesmo dia, a princesa chega para casar e recebe a notícia de que seu noivo morreu. Aqui a gente vai ter 3 pontos de vista, tá? A gente tem o ponto de vista da Sarene, que é essa princesa tentando lidar com todo o caos político acontecendo nesse reinado. O nosso príncipe Haldon, eu acho que esse é o nome dele, faz tempo que eu li, gente, desculpa. O príncipe Haldon dentro de Elantris, lidando com toda a situação lá. E a gente também tem o ponto de vista de um sacerdote aqui, de um padre dessa religião, que é basicamente o vilão da nossa história, que é quem vai chegar nesse reino para tentar impor à força essa religião que está dominando tudo, e que vai tentar usar Elantris como um argumento de dominação política. Então ele vai começar a dizer coisas do tipo que essa maldição de Elantris é um aviso do demônio para que as pessoas se convertam e etc, etc. É um livro super político, é um livro super legal, 1000 coisas acontecem, super recomendo. Ele não é dos mais curtos, mas que livro do Sanderson é, né? E ele funciona perfeitamente como um volume único. Eu reli esse livro ano passado, depois de já ter lido todo o Cosmere, e eu peguei coisas aqui, sementinhas que o Sanderson deixa, né? Easter eggs que linkam com todo o resto do universo, mas ele funciona perfeitamente como um livro sozinho. Próximo livro, Warbreaker. Essa edição internacional olha essa capa. Essa capa horrorosa lá fora, mas a edição brasileira que eu não tenho, eu vou deixar aqui pra vocês, que é uma capa lindíssima. A editora Trama arrasou na capa desse livro. Warbreaker vai contar a história. De novo, a gente tá num reinado, mas em outro lugar. É outro planeta. Nada a ver com Elantris, tá? Completamente desconectado. Um rei tem 2 filhas e ele prometeu uma dessas filhas em casamento a um deus, tá? A gente tem nessa história pessoas que renascem dos mortos e quando elas renascem dos mortos, elas renascem com certos tipos de poderes e elas são tomadas como deuses. Esse rei prometeu uma das filhas em casamento para um desses deuses. Quando chega a hora, por decisões estratégicas, ele resolve mandar a outra filha para se casar. E aí a filha, que estava prometida em casamento, resolve ir atrás para tentar salvar a irmã desse destino. Ao mesmo tempo, a gente tem meio que um panteão desses deuses ali, e a gente vai acompanhar o ponto de vista de um deles, que o nome dele é Lightsong, eu não sei como ficou a tradução. E o Lightsong ele é muito engraçado, porque ele é um deus que não acredita na própria divindade, ele não acredita na própria religião. Então ele tem crises, assim, consigo mesmo e com o lugar que ele ocupa dentro dessa sociedade. Além disso, a gente tem o Vasher, que é também um dos nossos protagonistas, que vai acabar se enfiando nessa história, de uma certa maneira, eu não vou dar detalhes. E ele tem, aqui é a minha personagem preferida dessa história, que é a Nightblood. A Nightblood é essa espada. Na verdade, não é essa espada. Talvez eles quiseram representar a Nightblood aqui, mas a Nightblood não é assim, porque ela é preta inteira. E a Nightblood ela é uma espada senciente. E ela é obcecada por destruir o mal. Mas isso acaba aparecendo na história de um jeito muito engraçado, porque ela fica o tempo todo falando pro Vasher, tipo, pode matar? Pode matar? A gente vai matar, né? Vamos matar? Quero matar. Enfim, esse é o livro mais colorido do Sanderson, e eu digo isso em vários sentidos, tá? O sistema de magia que ele é baseado em cores, se passa num lugar que é muito mais colorido, a vibe desse livro é muito mais leve do que é Elantris. Eu acho um livro super divertido, e de novo, dá pra ler como um livro único, sem problema nenhum. As conexões com Warbreaker vão começar a aparecer depois se você resolver ler o Relato da Guerra das Tempestades, mas ele se sustenta perfeitamente como um livro único. Aí agora vamos para um que eu tenho na edição brasileira, e eu posso mostrar para vocês no vídeo, olha só. Trez, a Garota do Mar Esmeralda, tá?
Esse é o primeiro de uma coleção de livros ali que o Sanderson chama de Projetos Secretos, que foram livros que ele escreveu meio que em segredo. Também se passa na Cosmere e conta a história de uma garota que vai sair numa jornada de barco pra tentar salvar um garoto que ela gosta. É meio que um twist naquela história do príncipe tentando salvar a donzela, mas aqui é a donzela que vai sair em busca de salvar este garoto por quem ela é apaixonada, que foi mandado embora pelo seu próprio pai para que ele não assuma o reinado. Para mim, o mais interessante aqui é o setting, a construção de mundo, porque esse mar por onde ela vai navegar, esse mar esmeralda, ele não é feito de água, ele é um mar de esporos, então é um mar, imagina uma areia verde, mas esses esporos eles são mágicos e sempre que eles interagem com água, eles se transformam em plantas. Você pode achar que isso é tranquilo de lidar, mas imagina um desses esporos entra na sua boca e do nada vira uma árvore. Então, ela tá navegando num mar que pode matá-la a qualquer momento. Tá? A gente vai ter essa história narrada pelo Hoid, que é um personagem muito importante da Cosmere, mas que você não precisa de nenhum contexto dele pra conhecê-lo aqui. E é o livro do Sanderson que mais vai ter uma vibe conto de fadas, tá? Ele é o livro mais curto, desses que eu vou mostrar pra vocês. Tirando umas novelas, eu vou chegar nelas ainda. É uma história super bonitinha e dá pra ler sem contexto nenhum. Porém, como eu disse pra vocês, é uma história relativamente simples. E pra mim, na minha opinião, e um monte de gente vai discordar disso e tá tudo bem, na minha opinião, a coisa mais legal desse livro é você conseguir pegar as referências e os links desse livro com os outros. Então, você pode ler esse livro. Vai ser um livro super simples, super fácil de ler, legal. Eu acho que ele se torna um livro muito mais interessante se você tiver lido Elantris e a Primeira Era de Mistborn, tá? Então essa é a minha recomendação. Dá pra ler? Dá. Mas ele é um livro mais legal se você tiver contexto. Aí a gente vai pro último lançamento, agora o lançamento mais recente da editora Trama, que é Yumi e o Pintor de Pesadelos. Essa é a minha edição em espanhol, mas a capa é igual, tá? Inclusive a editora Trama. Se quiser mandar aqui pra casa Yumi e Warbreaker, a gente tá aceitando, tá? Yumi vai contar a história desses dois personagens, a própria Yumi e o Pintor, e eles vivem em situações completamente diferentes. A Yumi, ela foi posta num lugar de sacerdotisa desde que ela nasceu, porque por algum motivo ela tem um poder de invocar espíritos. E ela faz isso empilhando pedras. Então ela pega um monte de pedras, ela vai fazendo meio que esculturas empilhando essas pedras, e esses espíritos, eles são atraídos por essas obras de arte que ela cria empilhando pedras. E atraindo esses espíritos, os espíritos começam a conceder desejos para as pessoas. Então ela é uma sacerdotisa que vive nessa vida super restrita, ela não pode fazer nada, e ela é levada de cidade em cidade, lugar para lugar, para conceder essas bênçãos para as pessoas. Em outro ponto de vista, temos o Nícaro, que é o nosso pintor. O Nícaro, ele é como se fosse um policial aqui. Então ele está numa realidade onde pesadelos criam vida. As pessoas sonham com coisas horríveis, essas coisas horríveis criam forma material e saem assombrando e destruindo a cidade. Mas esses pesadelos têm medo de arte. Então o que o Nícaro faz é correr para onde esses pesadelos estão, botar uma tela lá e pintar um quadro na frente desses pesadelos. E isso faz com que os pesadelos se afastem. O que acontece é que eles estão em lugares completamente diferentes, eles não sabem da existência um do outro, mas um dia eles acordam trocados de corpo. E aí você vai acompanhar a relação desses personagens e essas trocas de corpo que acontecem sempre que eles vão dormir e acordam de novo. Dessa coleção de Projetos Secretos, é o meu preferido, tá? É o livro que mais tem romance do Sanderson, mas ainda assim não chega a ser uma romantasia, o foco da história não é romance. Ele tem uma vibe muito anime, ele tem uma vibe muito Final Fantasy. As ilustrações aqui dentro são lindas, a edição em português vai sair com essas ilustrações, e eu acho um livro incrível. Aí vamos falar sobre dá pra ler ele sozinho ou não, tá? Dá. É uma história que se sustenta sozinha, dá pra ler tranquilamente sem ter lido nada. Quais são as grandes conexões aqui? Existe uma personagem nesse livro que ela vai aparecer enquanto alívio cômico. Ela não é super importante pra trama, ela aparece, faz umas piadinhas, fala umas coisas, só que você só vai entender perfeitamente essas piadas e por que essas piadas são realmente engraçadas se você tiver lido Stormlight. Porque é uma personagem que vai ser apresentada em Stormlight Archive e ela vai fazer piadas
que se relacionam com os acontecimentos de lá. De novo, é um detalhezinho ou outro, não vai estragar a experiência de leitura, não vai fazer com que o livro seja menos legal. Outra coisa, a explicação do final desse livro, você entende o que está acontecendo. Você entende melhor se você tiver lido Warbreaker. Então a minha recomendação é, se você gostou muito da capa desse livro, gostou da sinopse, quer começar por ele, começa. Se você já está lendo Sanderson, se você tem planos de realmente pegar a Cosmere para ler, e você só está movendo os livros numa ordem que faça mais de sentido para pegar essas conexões, tenta passar o Warbreaker na frente. Mas, de novo, não é super necessário, dá para aproveitar esse livro como um volume único tranquilamente. Agora, quero falar para vocês de 2 novelas, tá? A gente tem esse livro, chamado Arcanum Unbounded, ainda não temos publicação dele no Brasil, mas tem 2 histórias aqui que são novelas, elas têm 100, 150 páginas cada, que depois vão ser muito importantes se você continuar lendo a Cosmere, mas que também são histórias muito legais para você ler, como volumes únicos. A primeira delas se chama The Emperor's Soul, que a tradução livre seria A Alma do Imperador. É a história de uma garota que ela tem um poder de mudar a característica das pessoas usando carimbos. Então ela talha esses carimbos à mão, faz lá os símbolos dela, e dependendo do símbolo que ela faça, a coisa que ela carimbar com aquele objeto vai ganhar propriedades novas. Ela vai ser sequestrada pelas autoridades aqui do reino, porque ninguém sabe, mas o imperador morreu. E ela é incumbida de criar uma nova alma para o imperador, usando essa magia dos carimbos. História curta, super legal, super divertida, fala sobre uns assuntos um pouco mais complexos, além disso que eu tô dizendo pra vocês. Vale super a pena, mas ela não foi traduzida. Então, ela tá dentro dessa coletânea de contos chamada Arcanum Unbounded, se chama The Emperor's Soul. Existe uma versão em inglês dela separada, eu vou deixar a capa aqui, se você quiser comprar a edição em inglês só com essa história. E é uma história que vale muito a pena, tá? Outra história que a gente tem aqui é uma história chamada Shadows for Silence in the Forests of Hell, que é a história de uma garota que vive num lugar onde existem sombras muito estranhas dentro de uma floresta. E essas sombras podem fazer coisas horríveis com as pessoas. Isso é o máximo de informação que eu consigo dar sobre essa história. Só que essa história foi traduzida. Ela está dentro de uma coletânea lançada muito lá atrás pela editora Leia. O nome dessa coletânea, se eu não me engano, era Mulheres Perigosas. Vou deixar a capa aqui. Dentro dessa coletânea você consegue achar esse texto, essa história traduzida. De novo, não está mais em publicação, você só vai achar em sebo ou e-book, tá? Essa história em específico, ela vai ser muito referenciada em livros seguintes da Cosmere. Então, se você pretende ler esse universo todo, eu acho muito legal você já ter lido essa história quando você for ler alguns outros livros aqui que a gente vai conversar, porque essa história se passa num planeta onde coisas muito relevantes aconteceram e ela vai ser super referenciada. Mas, de novo, é uma história super legal, 150 páginas e dá pra ler, independente de qualquer outra coisa. Se for pra escolher uma das duas, se você falar, ai, Gê, quero ler uma coisa bem curta mesmo, qual das duas eu leio? The Emperor's Soul ou Shadows for Silence? Eu acho The Emperor's Soul mais legal. Agora a gente vai pra uma pedrinha no sapato aí do fandom, tá? Que é esse livro aqui, The Sunlit Man. Eu chuto que a tradução desse título vai ficar O Homem Ensolarado, mas quem sabe, né? Essa é uma história interessante, mas que eu tenho as minhas ressalvas com ela, tá? Vai se passar num planeta onde a luz do sol é muito bizarramente forte e destrói qualquer matéria orgânica que ela toca. Então, se você sai no sol, você vai morrer queimado. Então, toda a sociedade vive... Eu acho que vai dar pra ver na capa. A gente tem umas cidades flutuantes aqui, certo? Toda a população vive nessas cidades flutuantes que vai sempre fugindo do sol e sempre estando à noite. A gente tem um personagem que vai chegar nesse planeta e vai lidar com uma situação bizarra que está acontecendo ali, envolvendo um ditador que toma conta desse planeta. Esse livro aqui não dá pra ler, tá? Não dá pra ler sem contexto. Eu acho que ele saiu ano que vem pela Trama, esse é meu chute, eles estão lançando um projeto secreto por ano. Se continuarem nessa, isso aqui vai sair no ano que vem. Mas esse livro ele é extremamente dependente de O Relato da Guerra das Tempestades. Você só pode ler esse livro depois que você lê
O Relato da Queda das Tempestades 4, que é o Ritmo de Guerra, que sai esse ano ainda pela Trama, em português. Eu, inclusive, recomendaria que você leia depois do 5, tá? Ele acontece depois do livro 5. O protagonista desse livro é um personagem de lá, e ele vai referenciar coisas que acontecem no livro 5. Mas dá pra ler depois do 4, tomando um pequeníssimo spoiler ali que não faz muita diferença. É um livro legal, não é dos meus preferidos. A minha opinião, pessoal, é de que esse livro precisava ser maior, tá? Tem muita coisa que é pouco explicada nesse livro. Eu queria ter tido mais explicações, mas a mensagem aqui é: se você quer começar a ler Sanderson, passa longe desse livro, tá? Esse livro não é pra você. Esse livro é pra quem tá em dia, pra quem já leu Mistborn, já leu Stormlight, já leu todos os outros livros que foram citados nesse vídeo. Aí depois você vai pra Sunlit Man. O mais novo lançamento, Isles of the Emberdark. As Ilhas de Emberdark, talvez fique na tradução, que deve sair daqui a uns 2 anos, talvez. Mesmo caso de Sunlit Man, tá? Eu não consigo nem explicar pra vocês a sinopse desse livro sem dar spoiler de outros livros, tá? Esse livro é pra fãs da Cosmere, é pra quem já leu Stormlight, é pra quem já leu Mistborn, é pra quem já leu Tress, é pra quem já leu 30 outras coisas, tá? Eu passei da metade desse livro, eu não terminei ele ainda, e eu acho que todos os planetas da Cosmere que eu conheço já foram referenciados aqui de alguma maneira. E a maioria deles, para você entender a situação que está acontecendo ali, você precisa de contexto, tá? Não dá para ler isso aqui sem ter lido a segunda era de Mistborn. Não dá para ler isso aqui sem ter lido Stormlight. Mesmo caso de Sunlit Man. Vai pegar esse livro depois, tá? Lê todo o resto, passa longe disso aqui. Essas são as fantasias que eu tirei da minha estante para falar sobre, tá? Todos esses livros fazem parte da Cosmere. Eles estão interconectados de um jeito ou de outro, apesar de que você não precisa ler um para ler o outro em todos os casos. Mas também tem um outro livro, lançado aqui no Brasil pela editora Trama, que você pode ler como um volume único, porque ele é um volume único. Ele não faz parte da Cosmere, ele é uma ficção científica, e não existe nenhum outro livro conectado a ele de nenhum modo, que é o Manual do Mago Frugal para a Sobrevivência na Inglaterra Medieval. E eu sempre me esqueço o nome desse livro. A história desse livro é o seguinte: a gente tem uma sociedade onde descobriu-se que existem realidades paralelas. E existe uma empresa que vende acessos a essas realidades. Então você pode pagar para ir para uma realidade paralela nossa. A questão é que algumas dessas realidades evoluíram de modos muito diferentes do que a nossa. Inclusive, cada uma dessas realidades tem um preço diferente para você viajar lá. Se você quiser viajar para uma sociedade que está passando por uma pandemia e você provavelmente vai morrer, é baratinho. Tá? A gente tem um protagonista que vai parar numa dessas realidades paralelas que não evoluiu tanto quanto a nossa, e tá basicamente presa no período medieval ainda. E aí esse nosso protagonista, ele chega lá, sem memória, e ele tem esse manual, que tá faltando umas páginas, e ele vai tentar sobreviver lá e tentar voltar para casa usando a pouca informação que ele tem nesse manual incompleto. Esse é um livro que, além de ser uma ficção científica, o Sanderson tentou fazer um livro de comédia. E ele é relativamente engraçado, tá? Pra mim, a melhor coisa desse livro é as páginas do manual. O manual é muito engraçado. Então, o manual vai dizer várias coisas do tipo: ele garante que tal tragédia nunca aconteceu, e aí tem um PS bem pequenininho embaixo dizendo que, tipo, nunca aconteceu naquela situação muito específica, mas na verdade aconteceu em várias outras situações. Ele não é dos meus preferidos, tá? Dos livros do Sanderson, de todos esses desse vídeo, na minha opinião, ele é o mais fraco. Ele é um livro curto, ele é um livro relativamente divertido, mas não é um livro que vai mudar a vida de ninguém, tá? De todos esses aqui, é o que eu menos recomendaria. Ele vai funcionar muito bem para quem gosta de livros engraçadões, para quem gosta de ler comédia. Se você é uma pessoa mais da fantasia ou do sci-fi hard, assim, que gosta de construção de mundo e construção de personagem, esse talvez não seja o livro para você. Eu quis trazer ele aqui porque ele é um volume único, ele pode ser lido enquanto volume único, mas ele não é dos meus preferidos, não é a minha grande recomendação aqui para vocês, tá? Então, em resumo, dentro da Cosmere, posso ler sem ressalva nenhuma Elantris Warbreaker. Posso ler, vai ser legal, vou perder algumas das conexões, mas ainda assim vou aproveitar muito bem esses livros. Tress e Yumi. Os outros livros, eu esperaria, tá? Eu acho que eles são livros que foram escritos realmente com os fãs da Cosmere em mente. Eu acho que o Sanderson não espera que ninguém comece a ler a Cosmere por Sunlit Man ou por Isles of the Emberdark. E é isso o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha convencido pelo menos alguns de vocês a dar uma chance para esse autor.
Eu dei opções para vocês não precisarem ler trilogias ou séries de 10 livros de uma vez. Eu queria reforçar a minha recomendação e dizer que o Sanderson é um autor incrível, o trabalho que ele faz de construção de mundo é um dos melhores que eu já vi na literatura. A leitura de O Relato da Guerra das Tempestades e de Mistborn são provavelmente as grandes experiências literárias da minha vida, e eu acho que alguns desses livros que são únicos, que são standalone, são ótimas portas de entrada para esse universo, e não necessariamente. Eles não precisam ser portas de entrada, vocês podem só ler eles, gostar ou não gostar, e parar por aí. Obrigado por terem me ouvido falar até aqui. Não esqueçam de dar like no vídeo e a gente se vê no próximo.